Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 1º de julho de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Ameaça de revolta armada assombra o Kremlin. Uma rachadura, na meu ver, sem precedentes. Está abalando as estruturas de poder da Rússia com a eclosão da primeira rebelião real que está vinda dentro do próprio exército regular, lá do teatro de operações. Não estão havendo combates, mas estão havendo pressões claras. Ontem eu fiz um vídeo e eu disse que tinha uma pessoa falando em nome lá de um montão de gente. Hoje já é um monte de soldados militares, não é necessariamente soldados, alguns que são graduados ou têm patente mais elevada, não estão aparecendo, todos condecorados, e estão fazendo uma pressão, estão dizendo que tem tropas para marchar contra o Kremlin. E é tudo isso que o ditador da Rússia não quer. Ele já teve uma experiência ruim, que quando o Grupo Wagner, comandado por o Evgeny Prigozhin, marchou contra Moscou, que parou a 200 quilômetros, foi convencido pelo ditador da Bielorrússia a parar, acho que foi o erro fatal dele, ele depois morreu. Mas ele não quer essa experiência, ele não sabe o que pode vir de lá. E acha que coisa boa não vai vir. Então eles estão em pânico, estão preocupados. Então existem muitas frentes em que a Rússia está se dando mal. Apesar de eu achar que o ditador está numa posição forte, ele tem tropa também. Ele não está fraco, mas ter uma revolta, uma rebelião dentro do seio das suas forças armadas é muito ruim. Esse é o fronte, essa é a linha de frente que ele não pode lidar, que isso é derrota mesmo. Né? Porque esses caras vão sair da linha de frente e vão marchar sobre Moscou. E nós já vamos ver por que isso está acontecendo. Né? Então, eu só quero lembrar o seguinte: quando o Evgeny Prigozhin marchou contra Moscou, Vladimir Putin sumiu de Moscou. Devia estar lá em Valdai, na mansão dele de mais de $1 bilhão. Fugiu. Veteranos russos altamente condecorados vieram a público. Lançaram um ultimato direto, televisionado dentro da Rússia. A Rússia não deixou essas imagens para fora, apareceu na TV estatal russa, contra Vladimir Putin, ameaçando voltar suas armas contra o Kremlin, caso suas exigências não sejam atendidas. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Isso aí vai ter mais capítulos, vai desenrolar, vai dar muito mais tensão ainda. As denúncias gravíssimas revelam que os próprios comandantes russos, esses caras falaram isso, todos com medalha no peito, torturam, prendem em valas comuns e executam seus próprios soldados que se recusam a cumprir ordens suicidas de entrar nas linhas de carne, em todo o teatro de operações. Este racha interno divide o exército da Rússia em duas realidades hostis, criando um ambiente de ódio e desconfiança que abre uma oportunidade histórica de exploração tática pelas forças da Ucrânia. O fantasma de uma nova revolta ao estilo do Grupo Wagner paira sobre Moscou, e este cenário explosivo pode implodir o esforço de guerra dos russos a qualquer momento. Assista esse vídeo impactante até o final para compreender como o exército russo está ruindo por dentro. Inscreva-se no canal, você que não está inscrito. Vamos em frente, que aqui você vê a verdade. Agora mesmo, ative o sininho, inclusive, isso ajuda muito. E deixe o seu like, né, um like supimpa, né? E compartilhe este conteúdo estratégico e deixe seu comentário sobre o destino do regime russo, a continuar assim. Então, o ultimato dos veteranos, que são todos veteranos ali. Tem alguns veteranos que estão ali desde 2022 e alguns antes ainda de 2014. O ultimato dos veteranos é a infraestrutura dos abusos russos. Então, acho que é isso que está motivando eles mais, como eles são maltratados pelos seus comandantes. A primeira rebelião real, originada dentro do exército regular da Rússia, começou a abalar de forma profunda as linhas de defesa dos russos na frente de combate. Eu disse dentro do exército que é a primeira, na realidade teve a do Grupo Wagner, mas o Grupo Wagner não estava dentro do exército. Ele era um grupo mercenário russo que estava lá sob o comando de um russo amigo, inclusive, o Evgeny Prigozhin, que era o dono e comandante do Grupo Wagner, ele era amigo de Putin.
Veteranos russos amplamente condecorados vieram a público fazer exigências drásticas diretamente a Vladimir Putin com um ultimato claro para que ele encare as consequências de uma segunda revolta armada. Um vídeo com forte teor de indignação, gravado por um militar russo da região do Teatro de Operações, que combateu na Ucrânia, e viralizou rapidamente, acumulando milhões de visualizações, gerando enorme repercussão interna. Os veteranos exigem que representantes do Ministério da Defesa e de agências de segurança façam a ponte para que ele entregue sua mensagem de forma direta a Putin. As denúncias feitas pelos militares revelam que milhares de soldados russos estão sendo aprisionados em valas comuns, torturados, abusados e catalogados falsamente como desaparecidos. Eu duvido que o Putin não sabia disso. Essa é a tática da KGB. Essa é a tática de Stalin, essas táticas, entre outros, né? Então eu duvido que ele não sabia disso. Esses crimes abomináveis contra os soldados russos são cometidos pelos próprios comandantes russos, como punição para aqueles que se recusam a cumprir ordens suicidas ou a entregar dinheiro de propina. Para ele não ir numa missão suicida, ele tem que pagar ao seu comandante. É um negócio absurdo. Só na Rússia para acontecer isso. Diante dessa barbárie, o veterano condecorado, junto com seus colegas, exigiram uma reunião televisionada ao vivo com Putin, que a reunião sejam televisionadas, alertando que o exército voltará às suas armas contra o Kremlin caso o encontro seja negado, e eles já estão prontos para isso. Em uma gravação posterior, eles insistiram que a ameaça não se trata de um blefe e qualquer retaliação contra as famílias deles ou contra eles disparará ações armadas adicionais e imediatas. As táticas russas, baseadas em custosos ataques frontais contra posições defensivas ucranianas preparadas e campos minados, geram enormes taxas de baixas enquanto os oficiais assistem seguros em seus quartéis, nos seus postos de comando na retaguarda. Embora aquele posto de comando hoje não está tão seguro assim. Quem trabalha no teatro de operações, posto de comando normalmente é mais a retaguarda. Os ucranianos estão acabando com todos. Soldados russos que tentam recusar essas missões de aniquilação, é uma aniquilação certa, enfrentam confinamentos, espancamentos, execuções sumárias ou transferência imediata para unidades penais de extermínio, ou seja, é naquelas que eles colocam os presidiários, colocam os gays, todos os LGBT, e mandam para a linha de frente, né, em linhas suicidas, e para eles são mortos, na realidade, pelos drones ucranianos, pela artilharia. Não chegam nem a ver a cara, nem o cheiro de um ucraniano ali no teatro de operações. Putin é um criminoso, né? O regime dele é criminoso. E esses caras têm que se cuidar, acho que já estão com o couro deles encomendado. E a fragmentação interna e o rentável ressentimento militar. Então, esse é o problema. Eles estão ressentidos com o que acontece dentro do exército. Não tem nada a ver com a Ucrânia. A importância crucial desse apelo público reside no fato de, a partir de uma figura de alta patente e condecorações reais, desafiando o comando de Putin sem o escudo do anonimato. Esta quebra de silêncio representa um perigo muito maior para o regime de Moscou do que críticas espalhadas na internet, pois expõem subordinação de soldados que sustentam o exército regular russo. Está deixando também os propagandistas apavorados essa reação das tropas russas. A última crise com esse mesmo pelotão aconteceu com o Grupo Wagner, onde 50 mil mercenários tomaram o controle de Rostov. E chegaram lá, o povo recebeu-os como heróis, e apoiavam que eles depusessem o ditador então. Isso foi em 2023. E já naquele tempo, então, entre a população, o Putin não tinha a preferência. Então, quando saem essas pesquisas, eu acho que elas são falseadas. Elas são piores para Putin do que eles apresentam. Contudo, o Grupo Wagner era uma empresa militar privada com limites de atuação definidos, enquanto o descontentamento atual se alastra pelas forças armadas regulares da Rússia. O exército regular da Rússia é quem fornece todas as tropas, o material bélico, blindados, pesados de artilharia e a logística que mantém as operações russas ativas na linha de frente.
Portanto, qualquer falha disciplinar localizada, recusa de ordens em massa ou interrupções na coordenação de tropas cria brechas operacionais gigantescas que a Ucrânia está pronta para explorar. O apelo expõe uma divisão severa onde o exército da Rússia opera hoje em duas realidades militares completamente distintas e hostis entre si. Então a situação é complicada, a situação não é fácil. A infantaria convencional russa é lançada continuamente em ataques de altíssimo risco, onde as chances de sobrevivência dos soldados, historicamente, durante essa guerra, são próximas de zero. O ódio interno explodiu porque esses mesmos especialistas, operadores de drones russos, receberam ordens de atacar e matar soldados russos de infantaria que tentam desertar ou tentam se render no campo de batalha. Então sempre tem alguém com drone observando se o cara vai recuar, o que vai acontecer, daí ele avisa e vem mais drones e liquidam os caras. As tropas deles é que são liquidadas. Então o padrão Wagner e a supressão da dissidência interna, a distribuição desigual do perigo de morte e a perseguição armada interna criaram um ressentimento destrutivo e um clima de guerra civil interna entre as próprias tropas. Então, próprias tropas da Rússia. Então, existe esse clima dentro das tropas russas. A Rússia mantém ativas extensas estruturas de segurança interna, forças de polícia militar, serviços de inteligência, KGB brutais, especificamente desenhados para suportar qualquer dissidência coletiva. No entanto, a história recente comprova que a rebelião Wagner começou exatamente com esse mesmo padrão de vídeos de soldados altamente insatisfeitos denunciando a liderança militar russa. O aparecimento de soldados russos condecorados com um grande número de seguidores repetindo esse comportamento acende o alerta máximo para a estabilidade do poder de Putin. E, aliás, essa luz vermelha já foi assinada, o alerta vermelho, né, já está acionado. Caso esse movimento de insubordinação ganhe uma escala ainda maior, os danos para a máquina de guerra da Rússia serão infinitamente piores do que a primeira revolta dos mercenários. A insatisfação generalizada corrói a pouca confiança restante entre comandantes e subordinados, paralisando a engrenagem de combate russa e expondo as fraquezas estruturais de Moscou. Ou seja, não há confiança entre eles, sem dúvida nenhuma. Então, na realidade, isso é muito perigoso e pode acelerar a queda do regime ou o recuo da linha de frente, o abandono da linha de frente pelas tropas russas. Conto com vocês. Muito obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.